meus irmãos, a paz do Senhor. Pode tomar seu assento, em nome de Jesus. Eu quero louvar ao meu Deus, em primeiro lugar, render a Ele toda a majestade, toda a honra e toda a glória, porque somente a Ele nós daremos glória e honra e todo louvor, porque Ele é merecedor de tudo isso. Eu quero louvar a Deus também pela vida e dizer que a recíproca é verdadeira. Ao presbítero Carlos, louvar a Deus pela sua vida também. Muito obrigado pela consideração. Deus continue abençoando a sua vida. E agora, como coordenador de missões desta casa, colocado assim pelo nosso pastor, por uma visão de Deus, ao nosso irmão presbítero Adilson também, que Deus continue abençoando a esses servos, em nome de Jesus. Deus abençoe pelo convite. Hoje estava falando para o Carlos, pastor, que ontem à noite, o coordenador geral de missões, irmão Fernando, mandou uma mensagem para a gente, perguntando se a gente estaria livre para atender hoje. Eu não sei qual que seria a congregação, e já tínhamos acertado, para estarmos pregando hoje aqui. Eu falei, meu irmão, o irmão vai desculpar, mas amanhã eu estarei servindo a Deus na igreja que congregamos. Estaremos ministrando a palavra do Senhor lá. E para nós também é uma honra estar aqui na igreja do Boa Vista. Agradecer a Deus pela vida do meu pastor, e certamente se fôssemos, o pastor seria o primeiro a saber, porque o pastor Tony sabe que para onde nós vamos, já mandamos uma mensagem para ele avisando. Então, eu tenho essa consideração em avisar o meu pastor. Amém? Mas, meus queridos, vamos trazer uma reflexão. Quantos vieram aqui para ouvir Deus falar? Levante a sua mão. Abra a sua Bíblia no último livro da Bíblia. Peço aos irmãos que orem em favor da minha esposa, a Denícia. A Denícia, ela está bem, mas está passando por um momento delicado, que é a sua gestação. Ela foi diagnosticada com um diabetes gestacional, que chama. Então, está controlada a diabetes, mas eu continuo rogando as orações dos irmãos em favor da serva de Deus. Bem? Continue orando pelo irmão Gilmar, porque são muitas as ocupações, irmãos, muitos os trabalhos, e eu louvo a Deus, que agora nós nos engajamos. Eu estava até conversei isso com o meu pastor, Deus me deu a graça de engajar na faculdade, irmãos. Estou fazendo administração, já vão para os 3 meses, administração, e não é fácil, é totalmente online, mas são 4 anos aí pela frente, 8 semestres, já entrei no 2º semestre, e tem vez que, como é online, pastor Tony, tem vez que até no domingo já tem atividade selecionada, escalada, pela agenda, pelo calendário acadêmico, que justamente no domingo, e não pode passar da meia-noite, no domingo tem que enviar a atividade, porque senão fica bloqueada a atividade, fico sem nota. Então é essa correria, Agora é obra de Deus, família, trabalho e estudo, E graças a Deus por isso. Amém? Então continue orando pelo irmão Gilmar. Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 1. Queremos trazer uma reflexão. Apocalipse, capítulo de número 1. Versículos 14 ao 18. Apocalipse, capítulo 1, versículos 14 ao 18. Quem achou, diz amém, irmãos. Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: e a sua cabeça
e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Versículo 18, e eu quero destacar esse versículo. Diz assim: e o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Repetindo a parte A e B do versículo 18, e o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Meus amados e queridos irmãos, nós acabamos de ler um texto, Apocalipse, acredito que é muito conhecido pelos irmãos, né? Pelo menos o irmão Gilmar, na sua conversão, houve um convencimento do próprio Espírito de Deus, por tão somente o irmão Gilmar insistir no livro de Apocalipse. Quando lá em Alagoas eu li o livro de Apocalipse, naquele Novo Testamento, aquele pequenininho que era entregue por aquele grupo de Gideões, né? Então eu comecei a ler o Apocalipse e fiquei amedrontado, sem entender quase nada, pelas coisas que hão de acontecer. Então, por esse medo, o próprio Espírito de Deus tocou em nosso coração e eu tive que me converter. Já era, claro, um plano do próprio Deus. E aqui estamos hoje trazendo e pregoando a palavra do Senhor. Mas o livro de Apocalipse, ele é muito conhecido pela igreja. Ora, quando nós lembramos do livro de Apocalipse, Apocalipse não só é aquele livro que as pessoas trazem à tona, aquele livro das revelações, como muitos até abordam. Não, Apocalipse, ele vai um pouco além disso, que além das revelações, Apocalipse é o livro de toda a consumação de todas as coisas. É o livro de Apocalipse. Por exemplo, é nele que Jesus se revela como o Alfa e o Ômega, que são a primeira e a segunda letra do alfabeto grego. É nele que Jesus se revela como o primeiro e o último também. E é nele que Jesus se revela como o princípio e como o fim, ou seja, consumação de tudo. Ele tanto é o início, como também é o final. É nele que está contido em capítulo 20 de Apocalipse, no versículo 14. Está contido o quê? Toda a consumação, porque João vê tanto a morte, como também vê o próprio inferno sendo lançados no lago de fogo, ou seja, consumação de tudo. Além de Apocalipse, não existe mais livros, não existe mais nada, porque a consumação, o destino da humanidade estão contidos nesse próprio livro. Ora, e quando nós lemos e lembramos de Apocalipse, nós lembramos do próprio João. João é aquele que teve as suas razões,
como diz o próprio capítulo 1, que quando João vê aquele que está falando por trás dele, João que estivera preso na ilha de Patmos, tão somente porque por pregar o evangelho de Jesus Cristo, tão somente pela causa, pelo testemunho de Jesus Cristo, e tão somente por causa da palavra de Deus, segundo ele mesmo relata no capítulo 1, versículo de número 9 do livro de Apocalipse. João, quem é que não lembra de João? João é aquele que, além de escrever os 5 livros, o último livro sendo o livro de Apocalipse, João é aquele que esteve ao lado de Jesus e foi o único discípulo que esteve na crucificação de Cristo. Sim, segundo o capítulo 19 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, João vai relatar isso. Mas quando eu olho para João, João é aquele, eu costumo dizer, meus queridos irmãos, que João, ele foi privilegiado dentre os demais discípulos. Mas por quê? Porque além dele ter participado de andar juntamente com Cristo, João, apesar de estar sendo preso na ilha de Patmos, queridos ilustres obreiros, João foi aquele pastor João Batista que teve o privilégio de ver Jesus na sua glorificação. João foi aquele que teve o privilégio de ver Jesus como um rei em trajes reais. Sim, João agora vê no capítulo de número 4, capítulo de número 5, a partir do versículo 1, a Bíblia vai dizer que João vê aquele que é fiel, aquele que está acima do trono, e na sua destra, ou na sua mão direita, ele está segurando um livro. Escute aqui, Jesus estava segurando um livro, e eu mais agora abro um parêntese. O que João vê no capítulo 5 de Apocalipse é totalmente diferente do que nós vemos hoje, em quadros pintados, em esculturas esculpidas pela mão do homem. Sim, porque o que nós vemos em quadros pintados, sabe o que é? É um Jesus que está com uma cara tristonha, uma cara de pidão, com as mãos estendidas, como se está dizendo, por favor, me ajude. Mas o Jesus que João vê, pastor Tony, no capítulo 5, é diferente. Ele está com a sua destra, a sua mão direita, segurando o livro. E nesse livro existia 7 selos. 7 selos que contém todo o destino da raça humana. E quando João vê esse homem segurando o livro, aí um dos anciãos, um dos anjos fortes grita: ora, quem é digno de abrir o livro e de desatar os 7 selos? João vê tudo isso. Quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? Ora, quando João vê isso, no versículo de número 5, salvo engano, do capítulo 5, João vai dizer o seguinte, João vai dizer: olha, e eu chorava muito. Sim, eu chorava muito, porque ninguém em cima no céu, ninguém embaixo da terra, e ninguém debaixo da terra foi achado digno de abrir o livro e nem de desatar os 7 selos. Mas quando João estava chorando, escute isso aqui, apareceu um anjo forte, um dos anciãos, e agora bradou: não chores, não chores, eis aí o leão da
tribo de Judá. Sim, Jesus Cristo apresenta-se não como aquele que está esculpido lá na parede, meu filho. Jesus aparece como um leão dominando o seu reino, forte, poderoso e glorioso. Meu Jesus não tem cara triste. Meu Jesus não é raquítico. O meu Jesus, ele é forte, glorioso, majestoso, poderoso. Não chores. E quando João vê também no capítulo 19. João vê no capítulo 19 do livro de Apocalipse, no versículo de número 16, irmão Daniel. João diz que vê um homem que ele tinha visto em cima de um cavalo branco. Só que esse rei é diferente. Quando ele vê no seu manto escarlate, estando no seu manto como na sua coxa, estava escrita a seguinte frase: Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor dos senhores. É Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas deixe-me dizer uma coisa, o tempo passa e eu quero começar a pregar agora, mas não vou tomar muito tempo. Isso foi uma introdução do que queremos falar. Basicamente nós não iremos falar disso, mas eu quero falar do que João viu no capítulo de número 1. Quando João disse, quando Jesus aparece para ele, e agora começa a conversar com João. E agora João, quando cai morto nos pés dele, ele disse: não temas, porque eu sou o que vivo. Aí Jesus vai dizer: fui morto, mas vivo para sempre. Jesus faz questão de falar para João: eu fui morto, mas hoje eu vivo para sempre. Ora, e sim, é fato, meus queridos, pastor José de Abreu, é fato que o nosso Jesus, ele foi morto, sim, e morto da pior maneira que o homem possa imaginar. Jesus, ele foi morto, e como todos sabem da história, quem sabe alguém aqui, ou quem sabe há uma tradição em muitas pessoas, de lembrar somente da morte de Cristo, todo o mês, ou somente na Santa Ceia. Mas a morte de Cristo, nós vamos entender a mensagem mais importante que existe. Por quê? Porque foi por essa morte que houve uma redenção. Quando Jesus fala para João que foi morto, sim, Jesus estava explicando, agora estava trazendo à tona e relembrando a João como que foi a morte dele. E quem é que não lembra? Quem é que não está ciente da morte de Jesus Cristo? Quando nós vamos relembrar, Jesus, quando vai para a cruz do Calvário, pegando esse cenário, o cenário mais aterrorizante, o cenário que mudou toda a raça humana, nós vamos entender que Jesus, ele vai para a cruz do Calvário. Ora, a cruz do Calvário era um lugar onde a pessoa morria condenada da pior maneira. Sim, para ir para lá, tinha que ter cometido um delito, um dos piores delitos, e foi justamente o que aconteceu, aleluia, com Jesus Cristo. Ele não merecia, mas foi condenado dessa forma, como se tivesse cometido algum delito. Sim, mas quando nós vamos entender a ida de Cristo até ao Calvário, nós vamos estudando, vamos esmiuçando dos passos de Cristo até ao Calvário ou Monte Caveira, e nós entendemos
que quando Jesus já tinha sido açoitado, já estava sofrendo, o mestre chega carregando a sua cruz, todo ensanguentado, lá no Monte Caveira. E quando ele chega lá, no capítulo 19, Mateus vai dizer isso no capítulo 27 também, mas como estamos relatando desse discípulo amado, João vai relatar no capítulo 19, pastor Tony, que João vê todo o sofrimento de Cristo. E Jesus, quando está pendurado lá na cruz do Calvário, quando está passando as horas agonizantes na cruz do Calvário, lá estava João, de prontidão, ao pé da cruz, juntamente com as Marias, vendo o sofrimento de Jesus Cristo. Ora, quem é que não sabe que a cruz do Calvário, por ela ser, ou por ela castigar uma pessoa da pior forma, existiam alguns tamanhos da cruz, existiam alguns tamanhos para muitas medidas dos que iam sendo condenados na cruz do Calvário. Sim, um historiador fala que a cruz que Jesus estava nem era para ser para ele, porque realmente a Bíblia diz isso, mas porque não era para ser para ele, a cruz ainda ficou estreita ou pequena. Flávio Joséfo, um dos maiores historiadores judeus, ele fala que existiam muitos tipos de cruzes da época. Sim, era cruz reta, era cruz em X, era cruz em T, então eram vários tipos de cruzes para várias condenações. Esse é o relato de Flávio Joséfo. Mas quando nós lembramos de Cristo na cruz do Calvário, Jesus estava apregoado, e João vê, fitando os olhos em Cristo, juntamente com a Maria, e ele agora, Mateus vai dizer que Jesus, ele agora pede vinagre na hora da sua agonia, no início da sua crucificação. Jesus, experimentando, nega isso, mas João vai dizer, em detalhes, no capítulo 19, que é agora Jesus sentindo sede, depois de tudo ter acontecido. Depois de quê? Depois dos seus pés serem cravados na cruz de forma horrenda, de forma terrível. Sim, depois das suas mãos serem apregoadas, e depois que ele estava tentando buscar a respiração, eu estava estudando, pastor João, e vendo o relato de um médico legista, um médico francês. Sabe o que foi que ele relatou? Ele relatou em detalhes a morte clínica de Jesus na cruz do Calvário. E ele diz que na hora que Jesus estava se ajeitando na cruz, sem forças até, ele se apoiando nos seus pés, cravados com pregos da cruz do Calvário, ele tentava arrumar um jeito, sim, para falar alguma coisa. Note que Jesus vai falar basicamente 7 frases na cruz do Calvário. Por quê? Porque justamente foi o intervalo de ele procurar força, respiração e fôlego para falar alguma coisa. E esse médico falou o seguinte, que na hora que ele estava se ajeitando, basicamente uma analogia, e quando ele estava ajeitando os seus pés, para agora, aleluia, abrir os seus pulmões um pouco, porque nos seus pulmões, segundo o médico legista, já estava cheio de sangue, Jesus já estava morrendo por asfixia, e quando ele agora se ajeita um pouco, é que ele olha para a humanidade, para os que estavam condenando e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele achou força, presbítero Carlos, para ainda perdoar a humanidade. Jesus Cristo estava procurando força, aleluia. E eu acho lindo o seguinte, é que João, quando está assistindo
vendo a morte de Jesus Cristo, João tristonho com as Marias. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus olha para as Marias. E agora olha, e quem está lá? O discípulo amado, que é o discípulo chamado João, está ao lado de Maria. Jesus simplesmente olha para a Maria e diz: olha, mulher, eis aí o teu filho. Sim. E Jesus olha para João e diz: olha aí a tua mãe. Oh, aleluia! Na hora mais agonizante, Jesus estava expelindo sangue para todo lado. Deixe-me dizer uma coisa, meu filho. Você quer saber o que é angústia? Você quer saber o que é dor? Entenda uma coisa. Parece que eu posso fazer uma conjectura neste momento. Alguém pode abrir a boca e reclamar da vida, dizendo: não há razão para mais viver, não há razão para eu estar aqui. Eu posso dizer a você, encher os meus pulmões e dizer que há razão de sobra para você estar aqui nesta noite. Em primeiro lugar, aleluia, há uma pergunta interessante do porquê Cristo ter vindo à terra em forma humana. Sim, é claro que se eu fosse escutar as respostas, a resposta seria unânime, e todos iriam dizer: foi para a única salvação do homem. Sim, Jesus veio para a terra, encarnou-se na pessoa de Jesus para salvar toda a humanidade. É esse o maior objetivo. Sim, é esse o maior objetivo que Jesus teve, que o próprio Deus teve, por não achar um justo sequer que pudesse ir para fazer esse sacrifício na cruz do Calvário. Mas deixe-me dizer uma coisa: além da salvação, eu posso fazer uma conjectura baseando das próprias escrituras sagradas. Ora, se Jesus foi aquele que nele estavam acopladas as duas naturezas, a natureza divina, a natureza de Deus e a natureza humana, se Jesus experimentou a humanização, Ele é o único que pode entender a você, sentar do seu lado neste momento e dizer: vem cá, minha filha, conte qual é a sua dor. Vem cá, minha filha, qual é a sua angústia? Jesus pode falar isso, mas o meu é angústia, eu estou sentindo angústia. Jesus iria te dizer assim: pode contar, porque isso aí eu senti lá no Getsemane. Eu passei a angústia quando eu disse ao meu pai: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Eu senti angústia, pode contar, mas o meu é dor. Eu estou com a enfermidade. Você está com a enfermidade? Disse Isaías que sobre a cruz Ele levou toda a enfermidade sobre a cruz. Rimia sobra comadaba folha xaramahas. Rimia sobrahas. Rimia lama sobra comalama folha. Oh, aleluia, Ele conhece a tua dor, Ele conhece o teu sofrimento. Por isso não adianta você procurar conselho nas redes sociais, não adianta você procurar, aleluia, amenizar a sua dor, postando uma mensagenzinha: eu estou feliz, sendo que o seu coração está dilacerado, sendo que a sua alma está para explodir. Mas eu quero te dizer, aquele que experimentou da humanização, que conhece a dor da alma, como ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Ele te entende, Ele te entende, Ele te entende. Conta o teu problema para Jesus. Eu quero adiantar aqui, mas o mais lindo é isso, é que como chegamos no tempo da graça, sim, porque como chegamos na sexta dispensação, sim, porque não havia mais solução nenhuma para a humanidade. Eu quero, se porventura há alguém aqui nesta noite
E oxalá que tenha alguém que não conhece a esse Cristo ainda, meu filho. Eu estou te passando a verdadeira mensagem, a mensagem da cruz do Calvário. Deixe-me dizer uma coisa, nós estamos na sexta dispensação. Porque a primeira dispensação foi a primeira dispensação da inocência. A segunda dispensação foi a dispensação da consciência. A terceira dispensação foi a dispensação do governo humano. A quarta dispensação foi a dispensação patriarcal ou dispensação da promessa. A quinta dispensação foi a dispensação da lei, aonde o homem era salvo, não por critério de Cristo, não, mas a sexta dispensação chegou. A sexta dispensação chegou. Foi o quê? Foi quando o nosso Jesus estava na cruz e por um milagre, oh aleluia, uma cortina de 30 centímetros de espessura, ela se rasga de alto a baixo, ela se rasga, o véu do templo se rasgou, dando acesso ao homem, ao céu de Cristo. É por isso que você está nesta noite aqui, meu filho, cheiroso, cheirosa, bonitos para Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus te amou e te deu livre acesso na cruz do Calvário. Oh, mas eu quero falar uma coisa aqui para encerrar. Deixe-me dizer algo importante nesta noite. E lá estava Jesus Cristo. Oh, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando João diz, no capítulo 19, queridos obreiros, João relata que Jesus Cristo, no seu final da vida, na cruz do Calvário, Jesus simplesmente, ele mesmo diz, tenho sede, eu tenho sede. E quando ele disse tenho sede, pegaram uma esponja com vinagre e deram-lhe de beber. E diz a Bíblia que quando ele toma o vinagre, escute aqui meu filho, quando ele toma o vinagre, diz a Bíblia que Jesus falou, Pai, está consumado, está consumado, eis que em tuas mãos entrego o meu espírito. O interessante é aqui, presbítero Noel, um grupo de judeus, justamente da época de Jesus, estava um grupo arqueológico, pastor Tony, estavam procurando, esmiuçando a respeito de Jesus, e encontraram na época de Jesus, um papel no chão, e nesse papel, irmão Daniel, estava escrito, era um contrato da época, sim, um contrato que se fazia na época. Por quê? Porque antigamente, quando uma pessoa devia alguma coisa publicamente, essa pessoa pegava esse papel, apregava na porta da pessoa que estava devendo. E enquanto a dívida, irmã Luzinete, não fosse paga, o que acontecia? O papel estava lá ainda. E nesse papel, justamente, tinha escrito, aleluia, sabe o que? A palavra consumado no original, que quer dizer está pago. O que você quer dizer? Eu quero dizer que quando Jesus disse, Pai, está tudo consumado, Jesus disse, está tudo pago, eu paguei tudo, paguei cada centavo, não devo nada. Xarama sobra como lama forga, Rimiana sobra como lama forga, Xarama sobra, Rimiana lama sobra como lama forga. Ele pagou todos os pecados da humanidade. Deixa eu ver quem chora com a mensagem da cruz ainda. Deixa eu ver quem chora com a morte de Cristo. Aleluia, oh aleluia, está tudo consumado. E quando o diabo pensou que estava tudo ok,
tudo pronto. Permitam-me falar uma coisa rápida aqui, mas que é necessário, porque eu não quero fazer como já disse um pastor meu lá em Alagoas. Tem camarada que prega sobre Jesus, pastor Tony, aí deixa Jesus pregado lá na cruz do Calvário, deixa Jesus apregoado lá até hoje, e não tirou Jesus de lá. Mas deixa-me dizer uma coisa, bem sincera, eu já li um relato, e eu vou repetir isso aqui, eu acredito que já disse isso aqui, mas eu acho interessante, eu decorei isso e eu achei interessante, eu disse, eu vou guardar. E esse relato era o seguinte, é de um desconhecido, e esse desconhecido escreveu a respeito de alguns fenômenos da natureza. Ele estava observando, sabe o quê? Ele estava observando o ferreiro agora quebrando a rocha. E quando ele estava observando o ferreiro quebrando a rocha com aquela ferramenta, aí ele viu que quando veio a rocha, quando veio o fogo agora derreteu o ferro. O ferro não foi mais forte que a rocha, porque o ferro estava quebrando a rocha. E quando o fogo veio derreter o fogo achou que era forte também. Ele disse, agora eu sou o tal. Mas quem é que vem para ser mais forte que o fogo? Vem a água. A água apaga o fogo, então a água foi mais forte que o fogo. A água disse, opa, agora eu estou na vez. Agora sou eu quem vou mandar. Mas engano da água, sabe por quê? Porque quando a água pensou que era forte, aí veio o sol. O sol com a sua quentura radiante, agora evaporou toda a água. E a água agora sumiu do mapa. O sol disse, eu sou mais forte. Quando o sol disse, eu sou mais forte, aí quem é que veio? Veio a nuvem. A nuvem veio com uma escuridão, tapou o brilho do sol. Então houve trevas e o sol não foi mais forte. A nuvem disse, agora eu sou. E quem é que vem para debater com a nuvem? Lá vem o vento com a sua fúria. Ele agora sopra a nuvem, e agora a nuvem vai embora. O vento disse, eu sou o tal. Mas quando o vento vai em direção à montanha, lá está a montanha fixa. E pela lei da física, o vento não pode ultrapassar a montanha, ele tem que fazer a curva. Então ele faz a curva e a montanha é vitoriosa, a montanha é mais forte. Ora, e a montanha pensando que era forte, lá vem quem? Aí lá vem o ser humano que Deus cria. O homem vem demolindo com os seus maquinários, demole toda a montanha. E agora o homem disse, eu sou o bam, eu sou o tal, eu sou forte. Mentira, engano do homem. Quem é que vem? Lá vem Dona Morte. Morte, lá vem para o homem. Ora, a morte ceifou a vida do homem. Sim, então o homem não foi nada e não é nada para a morte. Não, a morte veio, tirou a vida do homem. Não houve mais, aleluia, vitória do homem. A morte disse, agora eu quero ver, ou quem é que vai debater comigo? Eu tiro a vida de homem, de qualquer ser humano, de animal, de qualquer ser vivente. Eu estou no topo da coisa. Mas o Jesus que eu acabei de pregar, aquele que estava na cruz do Calvário, quando vai para o túmulo, passa o primeiro dia, passa a sexta-feira, aí lá vem o sabadão. O povo já estava desesperado, os discípulos estavam com saudade de Jesus, e a morte dizendo, eu quero ver ele sair daí, eu quero ver tirá-lo daí. Mas quando foi no terceiro dia, logo pela madrugada, quando as três Marias vão visitar o sepulcro de Jesus, aí o anjo pergunta, a quem vocês estão procurando aqui nesse sepulcro? Quem, mulher? Quem vocês estão procurando? Quem? Me digam quem vocês. Eu estou procurando a Jesus. Jesus?
Ele não está aqui, minha filha. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Pastor Tony, a morte não foi mais forte para vencer o meu Jesus. Ninguém vence a Jesus. Sabe por quê? Ele é o cordeiro que João viu lá, o cordeiro que tirou o pecado, mas glorificado. É o leão da tribo de Judá. Oh, aleluia! Ainda tem pregador que quer glória, que quer aplausos, que quer sentir, aleluia, a vibração para ele. Deixe-me dizer uma coisa, meus queridos: a única glória aqui, a única majestade aqui, não é para irmão Gilmar, porque eu quero fazer igual Paulo disse: longe de mim gloriar-me, se não for na cruz do Calvário. Eu prefiro ficar escondido, irmã Núbia, eu prefiro me esconder na cruz do Calvário. O xarama comalama forga, ribialama sobra comalama forga. Quem sente Jesus aí? Quem sente? Quem sente Jesus aí? Ei, o Galileu está aí com você? O Galileu está aí? Jesus ressuscitado está aí com você, meu filho? Então abre essa tua boca, dá glória a Deus, abre o teu ser, porque meu filho, Ele está contigo. Oh, aleluia! Um dia as irmãs cantaram um hino tão bonito, que foi um hino de Jesus falando, dizendo: sabe, filho, quero falar com você, tenho visto teu lamento, tua dor. Jesus tem visto os teus lamentos, meu filho, a tua dor. Oh, aleluia. Xaramacomalama forga, ribialama sobrás, ribiacomalama forga. O sangue de Jesus Cristo, foi Ele quem perdoou o pecado, e é por isso que você está aqui nesta noite, livre, livre, livre. Você é livre, livre, livre. Quem pode levantar a mão e dizer: eu sou livre, porque Jesus, aleluia, pagou o preço. E eu já vou entregar o microfone, mas quando o diabo quer acusar você, quando o diabo quer dizer: não há mais solução para você, desiste desse negócio, é mentira do capeta, é mentira do cão, meu filho. Sabe por quê? Não há solução para ele. Para você, a solução sim. Aleluia. E a solução foi Cristo quem te deu na cruz do Calvário. Oh, como eu amo esse Jesus. Como eu amo meu Jesus Cristo, como eu amo meu Jesus. É por isso que eu prego, aleluia, sem nenhuma vergonha de proclamar o nome desse Jesus Cristo. Sabe por quê? Tem gente que tem medo, tem gente que tem vergonha de pronunciar o nome de Jesus por aí. Tem gente que se esconde, tem gente que se esconde, até em meios tecnológicos, nada contra a tecnologia, mas tem gente que trocou a Bíblia Sagrada, sabe por quê? Por celulares, não é por nada não, sabe por que é? É para se esconder, é com vergonha do Evangelho lá fora. Meu filho, a Bíblia, a palavra está no teu coração, mas a Bíblia física é aleluia, é um dos requisitos, é um dos, aleluia, requisitos do homem te conhecer como cristão aí fora. Você está carregando a Bíblia Sagrada, você está se carregando a Bíblia Sagrada. Oh, aleluia, Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo te salvou, te redimiu e te garante a vida eterna na cruz do Calvário. E me assobra como a